Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Que saudade que a Prof tá! Pessoal, hoje a gente veio então corrigir as atividades, tá certo? A gente vai começar então com a correção. E como é que vai acontecer, tá? Vocês vão abrir o livro de vocês na página que a Prof tiver, e aí vocês vão pegar o lápis de vocês e vão colocar, a Prof vai dar a resposta, tá? Número 1, barará. Aí tu vai ver, o teu tá certo, coloca um certinho do lado. O teu tá errado, coloca um pontinho, apaga, dá pausa no vídeo, tá bom? Pausa o vídeo, apaga, volta um pouquinho o vídeo e ouve de novo a resposta certa, tá certo? Então é bem simples. Viu que tá errado? Aperta a pausa aqui no vídeo, apaga, volta um pouquinho no vídeo e ouve de novo a explicação lá da questão número 1, tá certo? Então assim, pessoal, a gente começou lá no nosso primeiro dia de aula EAD, nós trabalhamos com os porquês, tá? Então, o que vocês tinham um vídeo pra assistir, um vídeo que explicava os porquês rapidamente e bem legal, bem bacana da gente poder entender, né? Que vocês já assistiram pra fazer essas atividades. Então, logo depois disso, para que vocês conseguissem também responder, era bem simples. Vocês têm sempre no livro de vocês aqueles quadrados verdes, onde explica o conteúdo para vocês. Então, aqui nesse quadro verde, tem os 4 porquês. O porquê separado e sem acento, que significa por que razão, por que motivo. O porquê separado com acento, que equivale a por que razão, mas é usado no final das frases. Então esse é o mais fácil, assim, ó. Porquê separado com acento, final de frase. Porquê junto e sem acento. Ele vai dar uma explicação de alguma coisa. Então ele vai dizer... Ele é geralmente usado no início de uma resposta, então também fica fácil. Porquê separado e com acento. Ele é o sinônimo de motivo ou razão. Nesse caso, ele é um substantivo e pode vir acompanhado de um artigo, que é o exemplo de não sei o porquê. Então, a maioria das vezes vem um o porquê, um o antes, ou dá pra gente colocar um s no porquê, tá bem? Então, a gente, tendo isso fica mais fácil para que a gente consiga, então, ter a resposta que tá aqui. Pessoal, o primeiro sapinho, então, ele tá no início de frase, né? Então, ele é um porquê sem acento separado. Então, fica assim: por que você está triste? O coelho. Por que meu filhote Porque o meu filhote desapareceu. Então ele está explicando, né? Então é porque junto e sem acento. E aí lá na tartaruga vem um porquê no final de frase. Então o porquê no final de frase é um porquê separado com acento. E lá no pato ou no ganso, ele tá dizendo, ele tá falando um porquê e antes desse porquê vem um o, que é um artigo. Então a gente já sabe que é um porquê substantivo. Então é um porquê separado com acento, tá? Então lá no sapo é um porquê separado sem acento. No coelho é um porquê junto sem acento. Na tartaruga é um porquê separado com acento. E lá no ganso é um porquê junto com acento. No 2, né, pessoal, tem uma tirinha ali que ele fala: por que é separado? Por que não é junto? Mas por quê? O porquê eu não sei. Então ele tá pedindo pra te circular, né, os porquês ali. E depois nós temos pra completar com os porquês. E aí então são cinco frases. A gente já pode, pessoal, ó, de cara responder a A e a D, porque a A é o porquê que vai no final de frase e a D é o porquê que vai no início de frase. Então isso aí, se a gente já souber isso, já é metade do caminho.
tá? Então, ó, o primeiro, o A, é um porquê separado e com acento, porque ele é no final de frase, tá? O B, explique a seus pais por que vocês estão brigando tanto. É o porquê separado, sem acento. Lá no C, ninguém sabe o porquê. Se vem o antes, significa que é o substantivo, então é o porquê junto com acento. Por que vocês não brincam em vez de brigar? Esse é um porquê que vem lá no início de frase, então ele é um porquê separado, sem acento. Precisamos ouvir nossos pais, porque eles gostam muito de nós. Esse é o porquê separado. Precisamos ouvir nossos pais, porque eles gostam muito de nós, que é a razão. Então é um porquê junto, sem acento. Agora ali tá pedindo para que você substitua o porquê com acento separado pelo porquê sem acento. Siga o modelo. Então ali vai vir um exemplo para vocês. Por que não posso usar esse tênis na escola? E aí vem o exemplo que quer que troque. Não sei por que não posso usar este tênis na escola. Então ele vai sempre colocar o porquê dessa forma de explicação. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê que eu não posso usar esse tênis na escola. Então, Thiago não foi bem na prova, por quê? Então, quem sabe a gente vai usar assim, ó. Por que Thiago não foi bem na prova? Aí tu vai usar assim. Não sei por que Thiago não foi bem na prova. É assim. Depois, não foi ao cinema com a turma, por quê? A gente tem que fazer aquela troca. Não sei por que você não foi ao cinema com a turma. C. O preço da excursão é tão alto, por quê? Não sei por que o preço da excursão é tão alto. Depois ali embaixo tem G e J, né? Então, J ou G? Jeito com J. Gesso com G. Girafa com G. Jiboia com J. Jipe com J. Jejum com J. Gergelim com G. Giz com G. Majestade com J. Gibi com G. Gíria com G. Tigela com G. Depois, pessoal, vocês têm o textinho da entrevista, né? E essa entrevista vocês vão ter que completar o texto. Então, eu vou falar pra vocês as palavras e qual letra que tinha que completar. Então, aí, se você errou, aperta a pausa e ouve de novo, tá certo? Bom, doutora Cíntia com C. Porque, separado e sem acento, a população com C cedilha não deve se preocupar com a falta de vacina com C contra a febre amarela? Doutora, porque junto e sem acento. Agora ela deverá ser, com S, formada de forma fracionada com C. Logo, não vai faltar. Jornalista. Então, agora é vacina com C, fracionada com C, será dada a todos que precisam com C, sem com S, exceção. Exceção. No primeiro é X e C e no segundo é C cedilha. Doutora, sim, com S. Houve excesso. Excesso no primeiro é com XC e no segundo com 2 S's. Então, sim, houve excesso de procura, porque cresceu com SC a quantidade de casos da doença com C cedilha. Por isso, com 2 S's, a produção C cedilha da vacina com C
foi intensificada com S. É um compromisso, 2 S's, já assumido, 2 S's. Jornalista. Houve aumento de casos, porquê separado com acento. Doutora. O porquê separado com acento. Não C com S, sabe com S, ainda o certo com C. O foco agora é trabalhar para que a quantidade de paciente com C, e no final é pacientes, então é com C primeiro e com S depois, não cresça, com C e E, com C e C cedilha. Jornalista. Então não há motivo para pânico, doutora? Não. Estamos trabalhando com disciplina, SC, em um excelente XC. Processo, primeiro C, depois 2 S, de controle para todas as regiões da cidade. Jornalista. Muito bem, doutora. Obrigado pela atenção, com C cedilha. Doutora. Eu que agradeço, com C cedilha, a oportunidade de esclarecer com S e C. Essa com 2 S's. Questão com S a todos. Gente, que doido, né? Mas é bem legal, porque aqui a gente trabalhou com o porquê, com S, 2 S's, C cedilha e XC, que são os nossos dígrafos e encontros vocálicos, tá bem? Então, é um pouco grande, é um pouco denso, ia ser mais fácil corrigir no quadro, mas você consegue apertando pausa no vídeo e dando uma olhadinha de novo. Acabou aí, né? Então, pessoal, realmente é um pouco difícil, tá? A correção assim, se fosse no quadro a gente ia corrigir com mais facilidade, mas é bem simples, vai dando pausa no vídeo e aí vocês vão corrigindo com tranquilidade. Qualquer dúvida, a gente sempre vai procurar o dicionário que está com vocês. Tá certo, meus amores? Muita saudade de vocês, grande beijo, logo a gente tá juntinho. Tchau, tchau.